Ano, tudo bem? Aqui é a professora Cleide, de produção textual. Vamos, pessoal, para mais uma aula. Nossa aula de hoje, iremos falar um pouquinho sobre figuras de linguagem. Bom, figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Quando alguém diz, a velha canção tocou no rádio, está empregando a palavra canção no sentido que lhe é próprio, habitual, ou seja, com significado de música. Entretanto, quando diz meu amor seja uma velha canção aos meus ouvidos, o sentido da palavra canção se altera. Esse enunciado não tem a finalidade de informar, mas de construir outro sentido, criar uma imagem, expressar um estado emocional, afetivo. A expressão empregada com sentido que não lhe é próprio constitui uma figura de linguagem, né? Então, figura de linguagem é uma forma de expressão que consiste no uso de palavras em sentido figurado, isto é, no sentido diferente daquele que estão sendo empregado normalmente. Vamos conhecer alguma delas? Bom, nós temos aqui a antítese. O que a antítese fala? Antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos, ou seja, sentidos diferentes. Exemplo, toda guerra finaliza por onde deveria ter começado a paz. Percebemos nessa frase o seguinte, que a antítese é expressa pelos termos que têm sentidos opostos, o positivo, o negativo, o mal e o bem, e guerra e paz. Agora, na catacrese. É um nome diferente, né? Vamos ver? A catacrese representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Como assim? Vamos ver o exemplo. Embarcou há pouco no avião. No exemplo acima, embarcar é colocar-se a bordo de um barco, mas como não há um termo específico para avião, embarcar é utilizado, ok? Bom, agora vamos ver a comparação. Comparação chamada de explícita, né? Ao contrário de metáfora. Utiliza conectivos de comparação. O que são os conectivos? Como, assim, tal qual. Então, nas frases de comparação dessa figura de linguagem, vai existir os conectivos. Exemplo, seus olhos são como jabuticaba. Olha o conectivo ali, como. No exemplo acima, os olhos e a jabuticaba são comparados por analogia. As jabuticabas são redondas e escuras como os olhos da pessoa em questão. Bom, eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. Vamos ver o exemplo. Entregou a alma a Deus. No exemplo acima, a frase informa que é a morte de alguém. Neste caso, entregar a alma a Deus significa que a pessoa morreu. Também podemos dizer, passou dessa para melhor, foi conhecer Jesus, abotou o paletó de madeira, bateu as botas. Vocês já devem ter ouvido várias pessoas usando esses termos, né? Isso é um eufemismo. Bom, agora a hipérbole. A hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Exemplo, quase morri de estudar. Ninguém morre de estudar, né? No exemplo acima, a hipérbole está presente, pois essa frase indica exagero. Afinal, ninguém morre de estudar. Esse quase morri indicaria que você ganhou muito tempo, se esforçou estudando, não é isso? A ironia. Na ironia, o interlocutor diz uma coisa, mas o significado é outro. Ela é muito conhecida e utilizada no dia a dia, mas ainda não pode gerar certa confusão. Por quê? Principalmente na língua escrita, é utilizada para expressar de forma sarcástica ou bem-humorada, além de servir como disfarce ou dissimulação. Como? Exemplo. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Então, vejamos os exemplos acima. A ironia está presente quando engrandece ideias funestas, erradas, fora do propósito, e quando se faz o uso
carinhoso de termos ofensivos, como moça linda bem tratada. Ao mesmo tempo que ele trata bem, ele fala burra como uma porta, um amor, né? Essa ironia fica bem presente aqui, né? Podemos observar com clareza. Bom, na metáfora, ela é bem parecida com a comparação, mas ela tem um diferencial. A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Exemplo, a vida é uma nuvem que voa. A vida é como nuvem que voa. Ou seja, no exemplo acima, a metáfora serve para dizer que a vida passa rápido, voa. Foi realizada uma comparação, porém, sem a utilização de elementos comparativos. Percebam que não tem o elemento como, tá? Ele não existe. Na metáfora nunca vai existir o elemento comparativo, tá? Como, tal qual, só na comparação. Metonímia. A metonímia ocorre quando se substitui um termo por um outro. Essa substituição, porém, é feita pela proximidade de referências entre termos. Exemplo, comeu o prato todo. Adoro ouvir Caetano Veloso. No exemplo acima, o termo prato substitui o termo comida, que estava dentro do prato. A metonímia também ocorre com a omissão de termos, subtendido por outros, como aparece no segundo exemplo, pois Caetano Veloso é o termo que equivale à música de Caetano Veloso. Ok? Vamos agora para onomatopeia. Onomatopeia é inserção de palavras no discurso que imita som. Tá? Então, ela é incluída na hora da fala. Como? Não aguento o tic-tac desse relógio, tá? Ou o trim-trim do telefone, né? No exemplo acima, o tic-tac está reproduzindo o quê? O som do relógio. E é a mesma coisa que falar não aguento mais o tlim-tlim do telefone. Então, barulho do telefone, né? É a reprodução do barulho do telefone. Isso é chamado da figura de linguagem onomatopeia. Agora, o paradoxo. O paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos contraditórios, não apenas oposição de termos, tal como no caso da antítese. Vamos ver por que ela é diferente da antítese. Exemplo, estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. No exemplo acima, as ideias absurdas que se excluem ou anulam. Como é possível alguém estar cego e ver? Impossível, né? Bom, na personificação, ou prosopopeia, como também é conhecida, é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Como, exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Como pode o jardim olhar as crianças? O jardim não tem vida, né? Então, no exemplo acima, foi atribuída uma ação humana, né, que é o olhar, a um ser inanimado, que é o jardim. É a mesma coisa que falar, a xícara falou comigo, né? A xícara não pode falar, é um ser inanimado. Então, isso é chamado de personificação ou prosopopeia. A sinestesia é a seguinte, está associada com a mistura de sensações relacionadas ao sentido, tato, audição, olfato, paladar e visão. Exemplo, como aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. No exemplo acima, a frieza está associada ao tato, né? E olhos faz referência à visão. Então, isso é uma figura de linguagem relacionada à sinestesia. Bom, após fazer, estudarem essas figuras de linguagem, que alguma delas que tenha mais figuras de linguagem, mas por hoje vamos ficar por aqui. Vocês irão fazer as atividades. Bom, primeiro vocês vão ler o poema e responder as questões de 1 a 7. O poema abaixo é vida. Vamos lá. Pelas ruas da cidade, pessoas andam no vai e vem. Não veio cair da tarde, vão nos seus passos como os reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos brancos destes parques, ninguém se toca sem perceber que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que há sempre um novo dia, a cada dia, em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno, e dar as mãos e dar de si, além dos próprios gestos,
e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno, e dar as mãos e dar de si, além do próprio gesto. É descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Cláudio Rabelo. Bom, vocês irão ler o poema e vão responder as questões abaixo, tá? Número 1. A ideia do texto sobre a vida atual é positiva ou negativa? Retire trechos da primeira estrofe que confirme sua resposta. Lembrando que quando for retirado o texto, para usar aspas. 2. Retire da letra da canção um trecho que fale do isolamento das pessoas. 3. Dizemos que há personificação quando sentimos características ou ações dos seres inanimados. São atribuídos a seres inanimados. Retire do texto um exemplo de personificação. 4. O que significa dizer que há sempre um novo dia a cada dia e a cada ser? 5. O que é uma vida sem vida, segundo o texto? 6. Qual é a solução apontada pela letra da canção para mudar a vida sem vida? 7. Vocês vão indicar as figuras de linguagem presentes nos versos abaixo, tá? Letra A, letra B e letra C. Na número 2, na atividade 2, na verdade, vocês vão relacionar as colunas de acordo com os tipos de figuras de linguagem, ok? Tem o eufemismo, prosopopeia, antítese, ironia, comparação, paradoxo, hipérbole e metáfora. Vocês aí têm até a letra H e cada opção vai corresponder a uma figura de linguagem, né? Cada frase. Na número 9, vocês irão ler o poema de Mário Quintana para responder as questões propostas. A recordação. A recordação é uma cadeira de balanço embalando sozinha. Bom, vocês irão responder essas 3 questões. Letra A. Qual o tipo de linguagem empregada no poema? Denotativo ou conotativo? Lembrando que denotativo é no sentido real da palavra, conotativo é o sentido figurado. B. Há no poema uma comparação implícita. Que elementos são comparados? C. Que figura de linguagem foi empregada? Ok? Bom, vocês irão ler outro poema e irão responder das questões 10 a 15. O poema é Ônibus. Logo na esquina, desce o primeiro, seguiu o motorista. Mais 4 passageiros, desce o segundo no ponto seguinte. Levou um susto, a rua estava diferente. Desceu o terceiro, na casa de Raimundo, que carrega no nome tanta raiva do mundo. O quarto desceu, em frente à estátua. Caiu-lhe sobre a cabeça uma espada de prata. Desceu o último, tranquilo na calçada, queria sentir o vento, passear e mais nada. Ficou só o motorista, nenhum passageiro. Agora sim, ufa, podia ir ao banheiro. Fernando Paixão. Bom, a número 10, você já aprendeu que o poema é um gênero textual escrito, entre outros elementos em verso. Vamos verificar o que você sabe de fato. A. O texto que você leu foi escrito em linhas contínuas? Tá? Tem continuidade, né? B. Os versos podem ter ou não a mesma extensão. Nesse poema, como eles se apresentam? 11. O texto segue um ritmo semelhante ao da língua falada ou tem um ritmo poético com rimas? Justifique com base no texto. 12. As informações no texto são objetivas e precisas ou são subjetivas? Por quê? 13. Levando em consideração a estrutura do poema, A. Quantos versos apresenta o poema em estudo? B. Qual é o número de estrofe? Tá? Lembrando que versos é cada linha, estrofe é o conjunto dessas linhas. 14. O poema possui alguns elementos narrativos. Indique-os. 15. Você sabe que o eu lírico é a voz que fala no poema. O eu lírico, às vezes, se manifesta de forma bem subjetiva, como verbos e pronomes na primeira pessoa. Amei e não fui amado. Outras vezes, porém, guarda maior distância do tema exposto, usando a terceira pessoa. A. No poema Ônibus,
Qual é a opção do eu lírico? Primeira ou terceira pessoa? Dê exemplos que justifiquem sua resposta. Após responder, vocês irão dar exemplo, tá? Se for retirar do texto, usem aspas. E a B? Por que o eu lírico teria optado pelo uso dessa pessoa gramatical nesse poema? Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui, tá? E até a próxima.